Hoje, eu vou falar sobre redes neurais. O conceito de redes neurais, eu sou um pouco, como se diz, é, de falar de redes neurais, porque é uma disciplina, né, principalmente que eu gosto muito, né, é a parte da matéria que eu acho bem bacana, né, eu trabalhei com isso no meu doutorado, então eu acho bem interessante em si o caminho, né, que ela está levando, que ela tá chegando, né, a um nível muito bom, muito bacana. Então, o conceito de redes neurais, a gente vai falar, né, do conceito de redes neurais, e dessa vez eu vou falar um conceito que está muito na boca, né, de todo mundo, que é o conceito de machine learning, né, ou ML, né, em si. O conceito que muitas pessoas têm trabalhado e falado do conceito de aprendizado de máquina, né, é o conceito que a gente fala de ter problemas, eu tenho meus dados, eu tenho meus problemas, e eu tenho algumas regras, né, e eu pego essas regras e minha informação, meus dados, e eu mando, né, no caso, para uma programação clássica, né, onde eu tenho C, se não, e aquela minha programação que alguns de vocês já devem ter feito, programado em si, e eu tenho as minhas respostas. Toda vez que a gente fala de algoritmos, né, de machine learning, ou programação, né, em machine learning em si, né, eu tenho os problemas, os meus dados e na verdade, percebam, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho respostas, tá? Aqui, vocês têm as regras, e depois que vocês fazem a programação, vocês têm a resposta. Isso é a programação clássica. No machine learning, né, em si, nos algoritmos, né, de machine learning, vocês vão ter problemas, né, e dados, né, e as respostas vão estar ali, essas respostas vão estar entrando nesse algoritmo de aprendizado de máquina, e nesse caso aqui, olha o interessante, você chega ao conceito de modelos, né? Esses modelos, eles são treinados, né? E eles criam, olha onde estão as regras. Regras, por quê? Eu tenho a minha informação, meus dados, o algoritmo vai aprender, né, e retirar dados, né, regras treinadas, para depois eu ter as minhas respostas. Claro que essas respostas aqui, elas são diferentes, né, dessas daqui, porque nesse caso aqui, houve o que a gente chama de aprendizado, né, então eu aplico, por exemplo, aqui eu treino com problemas e dados, né, ele faz, o meu algoritmo aplica o aprendizado, né, cria modelos capazes, e nesse caso aqui, eu aplico problemas similares a que eu tive de entrada de dados. Então, esses modelos que eles criam, né, de treinado, de regra, nos geram respostas, mas respostas muito melhores e muito mais satisfatórias, porque nesse ponto aqui, ele fez o que a gente chama de aprendizado, né? Então, esse conceito de aprendizado é um conceito importante, principalmente quando a gente fala nesse algoritmo, né, de machine learning, é esse conceito. Então, percebam que num algoritmo clássico, eu não tenho as respostas, né, as respostas, elas só são alcançadas depois que eu tenho a programação, e aqui não, as respostas vão juntos, entram num algoritmo de aprendizado de máquina, ele cria esses modelos, e eu tenho as minhas respostas, né. Então, eu tenho esse conceito, né, em si, de machine learning. Outro conceito muito trabalhado, conceito de aprendizado profundo, né, de deep learning em si, que é a parte do campo de aprendizado de máquina, de aprender a representar esses dados, né, então, toda vez que a gente fala de aprendizado de máquina, dentro do aprendizado de máquina tem que a gente chama de deep learning, que é como representar os dados. Por quê? Se você representa os seus dados de uma maneira eficaz, você melhora seu padrão de aprendizagem. Então, o Deep Learning, ele vai utilizar esses algoritmos de aprendizado, principalmente para quê? Para extrair dados
importantes daquela calhamaço de dados, às vezes, que você tem. Então, toda vez que a gente fala do conceito de Deep Learning em si, ele usa essa hierarquia, né, de fazer várias camadas, né, e que imita até um conceito um pouco de redes neurais do nosso cérebro em si, para tentar achar uma representatividade daquela informação, né. Não se esqueçam que toda vez que a gente fala de Deep Learning, gente, informação agora, sistema tem muita informação, né, carrega tonelada, né, e às vezes você não consegue tratar todo aquele lixo, né? A gente fala lixo, mas informação é importante. Então, quanto mais informação você tem sobre um determinado problema, melhor para você. Então, como que eu trato todo aquele calhamaço de informação? Eu trato utilizando o conceito de Deep Learning em si, né? E as redes neurais, ela é inspirada, né, nesses neurônios biológicos, né, e nessa estrutura que é paralela, né, com o que a gente fala no nosso cérebro em si. Então, ela tem a capacidade de adquirir, armazenar e utilizar o conhecimento que a gente chama conhecimento experimental. Então, ela é inspirada nesse conceito de neurônio biológico, e diga-se de passagem, a gente também é uma área que a gente está aprendendo muito, mas foi inspirada nessa área em si, né? Então, o conceito de redes neurais, ela vem com esse conceito do neurônio, né, em si, o neurônio biológico, e esse neurônio biológico nos permite fazer, né, essa mesma construção, né, onde ele aprendeu com isso, né, com esse conceito, onde você tem, né, o neurônio, a conexão em si, né, aí ele faz as sinapses, percebam que a forma de interligação dele nunca existe uma ligação física. Essa troca de informação entre eles até é interessante quando eles são ativados, né? E quando eles estão ativados, eles brilham, né? Em si, a ligação é meio, ela é transmitida entre uma e outra sem haver o contato. Então, a rede neural em si, a biológica, ela é muito parecida com isso. E o que, que aconteceu quando a gente fala, né, da rede em si, né? A gente, no caso, né, no cérebro em si, ela tem essa característica, né, de que eu tenho muitos neurônios e eles são conectados, né, principalmente para representar um conhecimento a longo prazo. Um detalhe importante, né, aqui uma representação em si, é que essa parte aqui do cérebro, ela é conhecida pelo julgamento, tomada de decisão, essa parte pela coordenação motora, né, essa parte aqui é bordas, né, é uma forma visual mais simples, né, percebam que ela é ligada diretamente ao estímulo da retina, né, em si. Esse canto é mais intermediária, né, onde vai extrair características, grupos, né, aqui a parte de faces, objetos, e aqui já está a nossa medula espinhal, né, principalmente porque é ela que vai, no caso, dar estímulo, né, para dedos, né, em si, mão em si, né. Esse é o conceito, percebam que cada parte, né, do nosso cérebro é responsável por uma atividade específica, né. E as redes neurais artificiais nada mais é que um sistema computacional que vai estar estruturado principalmente para essa computação baseada nessas ligações, onde eu tenho que cada nó simples, né, ou neurônio, ou processador, ou unidade, eles são interligados com vários nós, aí tem o conceito de rede neural, então cada nó é interligado a outro nó, que nos dá o termo de rede neural. A inspiração é estrutura cerebral, tá? Principalmente através do exame de cada neurônio em si, né? Uma forma que a gente trabalha, né, o conceito histórico, né, principalmente quando a gente fala da rede neural, é que em 1958, né, foi criado o perceptron. Percebam que naquela época ele não foi muito... demorou para se, vamos dizer assim, os conceitos foram aplicados em si, e agora, né, tão recente, muito tempo depois, que ele ganhou uma força muito grande. Um outro detalhe que ele ganhou força é porque, principalmente, a gente tem
a parte de computabilidade, né, de ter mais equipamentos capazes de processar muita informação, né. Em 58, a ideia do perceptron, aí ele foi negado, né, 10, 11 anos depois. Aí tem um conceito de retropropagação, principalmente que no caso nos dá uma coisa que é o aprendizado, né, então ele foi criticado, negado, e de 74 até 1995, houve um silêncio, que a gente chama até de hibernação muito grande do aprendizado de máquina, né? Quer dizer, em 58, a 74, teve alguns ensinamentos, e ele houve, muita gente com certeza pesquisava ainda nessa época, porém, a gente teve uma grande problemática, né, e uma suavização, um silêncio nessa época. Em 95, voltou no caso, força, né, principalmente da rede SPM, né, uma forma, né, de classificação em si. As redes convolucionais, principalmente, ela é muito utilizada, quando a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas ela é muito utilizada para aplicar em imagem, em texto, né, para identificar aqueles números escritos, por exemplo, à mão, né. Em 2006, a máquina de Boltzmann em si, né, para dar uma força um pouquinho maior. Em 2012, o projeto, né, de núcleos, principalmente para processar tanta informação em si. Percebam que dessa época em diante também nós aumentamos a nossa computabilidade, né? Os computadores, eles melhoraram muito, né? Principalmente em questão de processamento e em questão de armazenamento também, né? Apesar de que a gente também, uma coisa que melhorou muito foi a questão de nuvem, né? Hoje a gente tem um conceito de nuvem muito bem estruturado, né? A AlexNet ganha a ImageNet em si, né, principalmente essas questões de redes neurais começam a ser trabalhadas por grandes, né, empresas e principalmente por grandes inspiradores, né, o pessoal do Facebook e outras empresas viram né, a importância da rede em si, em trabalhar ela. Aí as aplicações de rede neural. Uma coisa importante, toda vez que a gente fala do conceito das aplicações de redes neurais, é importante vocês entenderem que a aplicação da rede, a gente pode usar elas para fazer uma classificação, quer dizer, eu classificar alguma imagem, por exemplo, eu posso reconhecer caracteres, reconhecer uma imagem, para exemplo, saber se aquele imagem é um cachorro ou um gato, por exemplo, né? Eu posso utilizar ela para um diagnóstico médico, então a rede neural pode ser utilizada para isso. Uma coisa bastante interessante que tem trabalhado bastante nessa questão de classificação, análise de crédito, né, saber se a pessoa vai ser um bom pagador ou não. Detecção de fraudes, então ela consegue classificar e consegue identificar, né, a questão de acontecimento de fraudes. A parte de categorização, que é um dos início, né, principalmente quando a gente fala de categorizar, né, qual padrão, qual categoria aquela informação se classifica, se categoriza, né? Então, por exemplo, você cria padrões e ela pode ser muito utilizada, por exemplo, para verificar sequências de DNA, para mineração de dados, né? Você pode organizar os dados e organizar eles de uma melhor forma, definir grupos de clientes, por exemplo, isso é uma forma de categorização. Tomem cuidado bastante, né, com a categorização e a classificação em si, né, que são duas aplicações diferentes em si da rede, e para previsão, tá, o conceito de previsão, por exemplo, ele pode prever coisas, previsão do tempo, previsão financeira, eu posso trabalhar vários tipos de conceitos de previsão, né. A ideia de prever é a ideia, só que para você prever alguma coisa, você tem que ter um calhamaço muito grande de informação para você gerar um aprendizado naquela rede para que ela consiga prever com mais exatidão, tá? Com menos erro, que a gente fala.
Os tipos de problema, toda vez que a gente fala do conceito, né, de rede em si, né, onde a gente tem o uso dela, né, em trabalhar, onde a gente tem um conceito de classificação, né, eu tenho um texto, você vai classificar ele em A ou B, né, em duas classes diferentes em si. Uma coisa interessante que ele é supervisionado, a gente vai falar sobre isso, esse conceito, né, um aprendizado supervisionado, quer dizer, eu tenho uma figura de alguém que vai estar falando se está certo ou errado aquela classificação, até para que exista o conceito de aprendizado, tá? O conceito de regressão também, ele tenta prever, né, porque ele está tentando definir se é classe A ou classe B. A regressão, ele também é conhecido como supervisionado, né, e preditivo. Então, a regressão, através do tudo que acontece para trás, eu consigo fazer uma previsão daquela informação, né, então, ele, em cima de dados, ele consegue fazer. Uma coisa também interessante é o agrupamento, né, ele é possível que você faça, no caso, grupos, né, crie grupos, crie categorias, né, em si, daquilo, né, ele é conhecido como não supervisionado, porque ele consegue definir aqueles padrões, né, em si, e jogar em cada um daqueles padrões, ele não precisa se preocupar se está caindo na categoria certa ou não, então ele é conhecido como não supervisionado, que eu não tenho, principalmente, o conceito de erro. Nesses aprendizados, ele bate muito na questão de erro, quer dizer, se eu acertei ou não, se o meu erro estiver alto, ele volta e fala, opa, você tem que aprender melhor, tá? Enquanto que quando a gente fala no não supervisionado, ele vai classificando, né, e eu não me preocupo com erro. A detecção de uma anomalia também, como ele é uma espécie de agrupamento ou até de uma categorização, né, você detectar, por exemplo, que percebam que todos estão abaixo e, de repente, houve uma curva muito alta. Então, quer dizer que eu tenho um problema nessa anomalia que está acontecendo. Então, é possível você detectar essa anomalia, né, através de informação, né, de categorizar que aquilo lá está fora do normal, porque todo mundo está aqui para baixo e, de repente, houve um pico ali. Então, ele é considerado também uma não supervisionado, porque eu não preciso desse conceito em si de aprendizado, tá? A categoria, né, as aplicações, eu tenho a classificação, descobrir qual categoria um item vai pertencer, né, então eu tenho essa classificação do produto, principalmente para o nosso catálogo, né, por exemplo, a gente classifica aquela informação, né, qual categoria, por exemplo, ele vai pertencer, aí nós temos a classificação, por exemplo, a gente falando de roupa, né, onde cada produto eu tenho uma classificação, né, tenho, no caso, aqui o conceito, né, de definir se ele é um vestido, né, longo, um vestido curto, né, se ele, por exemplo, aqui ele até falou que é de listas, né, uma saia, né, em si, ou se ele, por exemplo, é uma camiseta, por exemplo, com uma estampa, alguma coisa assim. E a gente tem vários tipos, né, de classificação, principalmente de itens em si. Isso é importante, dependendo da aplicação que você quiser fazer, por exemplo, para você organizar esse calhamaço de dados de uma maneira correta, né? Então, você não deixa na mão, né, de um ser humano para ficar classificando esse tipo de informação, você simplesmente coloca aquela informação ali e ele vai classificar da melhor forma possível. Aí nós temos o conceito de regressão. O conceito de regressão é um valor numérico de um item, né? Então, por exemplo, previsão de vendas de um certo produto, né? Então, ele pode prever, né, em cima da informação passada, né, de tudo que ele tem de antigamente, e verificar, por exemplo, quais são a previsão de venda de um determinado produto, tá? Uma coisa importante que você pode muito verificar é o conceito de sazonalidade. Por exemplo, existem produtos, por exemplo, a gente está entrando aqui na época de Páscoa, né? A gente sabe que aquele produto
ele vai vender realmente sempre na época de Páscoa, né? Você não vê, geralmente, ovo, por exemplo, o ovo de Páscoa fora de temporada, né? Da época correta. Então, esses conceitos de sazonalidade, principalmente quando a gente está falando desse conceito de regressão, são características importantes que você tem que ter, tem que alimentar na informação passada, tá? No caso, estoque, promoções também, são informações que, de repente, afetam essa previsão que você quer fazer de futuro, tá? Então, essa previsão de vendas, para essa parte de venda de um produto específico, vai muito em cima dessas características que você precisa ter na informação para fazer esse conceito de previsão de venda. Então, o conceito de regressão para prever o valor, por exemplo, de vendas, né, de um determinado produto é importante, né. O conceito de correspondências, né, de agrupamento, igual na outra a gente classificou, né, e agora a gente está falando de agrupar coisas muito similares. Então, toda vez que a gente pensa no clusterzinho, né, na parte de agrupamento, a gente está pensando em colocar sempre os itens, né, coisas muito próximas juntos, né, principalmente para ele tentar colocar diferenças naqueles produtos. Então, quando você coloca esses itens muito similares juntos, você tenta fazer com que ele classifique da melhor forma possível, tá? E um dos mais importantes, né, é o conceito de detecção de anomalia, né, encontrar aquelas coisas incomuns, né. Um detalhe importante, né, que vocês podem perceber, por exemplo, uma anomalia, às vezes, que um ser humano, por exemplo, pode estar identificando, é uma coisa que, às vezes, uma máquina pode estar identificando. Quem nunca viu, às vezes, o pessoal, o ser humano identificar se a fruta está boa, por exemplo, estragada ou seriamente estragada, isso tudo são informações que às vezes um ser humano pode verificar, mas porém eu posso ter, por exemplo, uma câmera voltada para aquele produto e ele vai conseguir identificar da melhor forma, gente, e às vezes muito melhor que o ser humano em si, se a fruta porque a máquina em si, ela não cansa, ela identifica. Claro que treinada, tá? Então, se a fruta tiver nenhuma desse tipo de categorias, né, então eu tenho uma anomalia ali, tá? Igual o exemplo que eu dei para vocês anteriormente, né, da anomalia onde está tudo vindo aqui para baixo, e de repente você tem um pico, né, isso é uma anomalia. Às vezes, esse pico que ele tem ali, um ser humano, às vezes, não consegue detectar, até pela fluidez de tanta informação que você tem. Então, essas anomalias, a rede neural consegue identificar se ela ficar, claro, sempre executando e sempre passando esses padrões por ela, tá? Então, é uma coisa bacana, né, de trabalhar, principalmente nesse conceito. Como funcionaria, né, um neurônio biológico, né? O neurônio biológico, ele tem essa característica, né, como eu falei anteriormente, os nomes, né, sinapse, axônio, né, corpo celular e dendrito. Percebam que esse conceito da sinapse, ele não está ligado indiretamente, isso daqui é de um outro neurônio, né, esse aqui é de um outro neurônio, e eles são interligados através dessa sinapse, né? Aqui eu tenho o dendrito, corpo celular em si, e a ligação. Da mesma forma que ele tem a sinapse acontecendo aqui com esse outro neurônio, e da mesma forma você tem a parte celular, biológica daquele neurônio. Toda vez que a gente fala do neurônio, como ele é uma rede também, que a gente chama de rede neural em si, ela tem o que a gente chama de propriedades globais, né? Tipo, topologia da rede, o algoritmo de aprendizado e um esquema de codificação. Então, toda vez que a gente fala da rede em si, ela tem esse conceito de
de organização em camadas, né? Então, eu tenho esse conceito onde eu tenho as conexões, da mesma forma que eu tenho lá na rede neural biológica, e ela trabalha sempre dessa forma. Se vocês, aqui a animação, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho a camada de entrada, então eu tenho uma camada, né, em si, e eu tenho umas camadas intermediárias que estão nesse ponto, e a minha camada de saída. Então, aqui entra a informação, aqui é onde geralmente processa essas informações, e eu tenho uma camada de saída. Então, ela tem essa organização em camadas e as ligações que acontecem com os neurônios, né? Então, ele sempre vai estar fazendo essa interligação. Isso é um modelo clássico, né? E quando o neurônio responde ao estímulo, né, que acontece isso que ele demonstra ali, ó, ele está piscando, quer dizer, existe um estímulo e que ele vai sendo executado e passado para todas as camadas, até chegar na minha camada de saída em si, calcular o valor da minha camada de saída. A hierarquia de camadas funciona mais ou menos dessa forma, tá? O que acontece? Eu tenho aqui, ó, o conceito, né? Eu tenho a informação, tem um calhamaço de informação e ele vai abstraindo aquela informação, né? Claro que não se esqueçam que de forma de pixels, né? Ele faz uma matriz, né? Muito bem de pixels, onde, por exemplo, na primeira camada ele retira apenas as bordas, depois ele tira, por exemplo, só a parte de olho e nariz, né? Então ele faz mais uma camada e depois ele chega a uma camada de faces, né? Então ele vai como se fosse fatiando aquela informação para ter em cada camada ele identificar, vamos dizer assim, uma parte daquelas informações e, de certa forma, conseguir classificar da melhor forma possível. Então, quando a gente organiza em camadas, elas têm esses 3 grupos, igual eu falei anteriormente, camada de entrada, onde você apresenta aqueles padrões, onde você apresenta informação para a rede, as camadas intermediárias ou escondidas, né, onde geralmente você faz a maior parte do processamento, através dessas conexões que são ponderadas, e elas podem ser consideradas como, por exemplo, extratores de características, então, igual mostrei anteriormente, ela vai te retirando cada um pedaço da informação, né, para depois juntar tudo numa informação de saída. É o resultado final, né, a camada de saída. Uma coisa importante toda vez que a gente fala é o processo de aprendizado. A rede, ela tem essa capacidade de aprender, igual o neurônio, o nosso neurônio biológico. Hoje, a forma que o aprendizado é colocado, vocês, né, vamos dizer assim, alguns tipos de aprendizado, vocês fazem o processo interativo, né, de tentando, treinando, para chegar a um bom resultado sempre no final. Então, o aprendizado na rede neural artificial, ela acontece quando você encontra uma espécie de solução geral para um problema, uma classe de problemas. Então, você treina, até que você fala assim, ó, encontrei uma solução geral para aquele problema. Então, é uma forma, né, de aprendizado igual nós temos na rede neural biológica, né. O algoritmo de aprendizado é ele que é responsável por definir essas regras para tentar fazer essa solução desse problema de aprendizado. Existem vários algoritmos de aprendizado, né? E um detalhe, o algoritmo de aprendizado, ele é às vezes específico para cada rede neural. Então, a gente tem vários tipos de redes neurais em si, né? E esses algoritmos vão se diferenciar principalmente pela forma como os pesos são modificados. A gente vai falar um pouquinho mais à frente dos pesos. O peso é que faz essa alteração e que faz essa calibração do aprendizado, né? Então, a forma como você modifica esses pesos é que também identifica o conceito de aprendizado, né? Então, aí nós falamos do aprendizado supervisionado inicialmente, né? E o não supervisionado e o aprendizado por reforço. O aprendizado supervisionado é a ideia de que você tem um agente externo, como se fosse um professor, né, ali indicando qual que é a resposta que você quer para aquela rede, né. E o não supervisionado, você não tem uma pessoa externa, você não tem um professor ali ensinando qual que seria a resposta desejada, né.
ele descobre alguns padrões sem eu ter uma rotulação, sem eu ter o que a gente chama de alguém lá em si falando, não, tá certo, não tá errado, né? E o reforço em si, eu tenho um crítico, né, externo, que vai avaliar aquela resposta da rede, né? Então, aí nós temos que tem o que a gente chama de aprendizagem baseada em feedback, né, ou recompensa em si, né? Porque ele vai ponderando se tá certo ou errado e às vezes punindo aquela rede em si, né? O aprendizado supervisionado, vocês sempre vão ter essa característica onde eu tenho a entrada da minha rede, né? E ele sempre calcula esse erro, né? E esse erro, ele retorna aqui para a rede neural, porque ele vai falar assim, esse cara que seria o supervisor, né, da minha rede, ele fala assim, ó, a minha saída desejada é essa. Então, sei lá, eu calculei, a minha saída desejada é 10, eu calculei 5, né? Então, 10 menos 5, eu tenho um erro, eu errei por 5 aqui. Então, ele devolve o erro para a rede neural, porque ele falou assim, ó, você quase acertou. Então, ele devolve a informação, corrige a informação, para eu poder fazer o que a gente chama de ajuste de peso, que quando ele aplica, né, o que deseja ali. A ideia, quando a gente faz esse conceito de erro, né, que é o professor ali, ele faz o que a gente chama de mecanismo de adaptação, né, ele tem uma saída desejada, né, então o erro é retropropagado, né, em si, para a rede neural, para que ela melhore a saída daquela rede. Então, quando a saída aqui, ele vai falar assim, ó, eu acertei? Não, você quase acertou, então eu propago o erro, e a rede faz o que a gente chama de ajuste de peso, né? Então, toda vez que eu aplico um peso ali no cálculo, para esse peso que faz com que a saída vá melhorando, porque ele aplica esse mecanismo de adaptação, principalmente calculando esse erro que eu estou pensando ali. Então, geralmente, a gente chama de vetor, né? Eu tenho um vetor de entrada, né? Daquela rede, e eu tenho o que a gente chama de vetor alvo, né? Ou target, né? Que em inglês em si da minha rede. Então, eu tenho um vetor de entrada e o vetor que eu desejo alcançar em si dessa rede, né? Então, esse aqui é a minha entrada, né? E esse vetor aqui nada mais é que através de onde eu quero chegar na minha rede, né? Então, é a minha, que a gente chama de, às vezes, de saída desejada da informação, tá? Então, ela tem essa saída, então, minha rede vai processar a informação para que eu consiga chegar a esse alvo em si. Existe um padrão, né, qualquer iniciado ali, para tentar sair uma saída. Então, ele vai verificando quanto mais próximo eu estou desse meu alvo, da minha saída desejada, né? Então, ele vai corrigindo, né, a minha rede, vai corrigindo até que eu consiga, né? O algoritmo de backpropagation é um algoritmo de retropropagação, ele é considerado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, principalmente as redes, né, que a gente chama de treinamento auto-organizável em si, o ajuste de peso é considerado somente o conjunto dos padrões de entrada. Percebam que vocês não têm a figura de... Existe um mecanismo de adaptação, só que eu não tenho a figura de um professor, né, de um supervisor ali verificando aquele aprendizado em si. E a nossa... qualquer rede, né, neural que vocês trabalharem, ele é inspirado no neurônio artificial, tá? O neurônio, né, aqui nesse caso aqui, se eu estivesse focando em um neurônio especificamente, ele funciona, ele trabalha da seguinte forma, né? Vocês têm aqui a entrada, né, da tua rede, e ele faz aqui o meu processamento, né, da minha informação, da minha rede. E em cada entrada, né, que eu tenho a X2 entrada, X3, XN entrada, eu tenho meus pesos, né? Esses meus pesos é que vão, no caso, balizar a minha rede em si, é ele que pode ser alterado para que eu consiga mexer nessa entrada para que a minha saída, quando ela sair lá na frente, esteja ok.
Então, o que acontece aqui na rede? O neurônio nada mais é que a soma, né? Ele faz a multiplicação, né, no caso, de cada peso em si, e nada mais que faz a soma de cada uma dessas informações, e ele vai somando, fazendo um somatório de todas as entradas da minha rede. Então, ele faz essa somatório, e ele faz, no caso aqui, geralmente a gente tem a função, né, de saída, né, a ideia dessa função, principalmente, é aplicar em cima daqueles resultados uma saída para minha rede, né, vamos dizer assim, uma saída válida para minha rede. Então, a gente aplica aqui, geralmente, uma função, né, um limiar, que a gente chama de threshold, às vezes, que é o sinal de saída. Então, quando ele gera o meu Y, aqui é a minha saída, ele faz todas essas informações, elas são processadas, passam por um node, uma função, né, como se fosse a apresentação da minha saída da minha rede, e ele vai sair, no caso, né, se for uma rede binária, 0 ou 1, né, dependendo da função que eu aplico ali, né, se for uma binária. Aqui é o famoso modelo de McLopitz, né, em si, né, onde eu tenho o conceito das minhas entradas na minha rede, né, eu tenho o conceito dos meus pesos, igual eu falei anteriormente, e o modelo de McLopitz, né, no caso, do neurônio, ele tem o conceito, além do peso de cada entrada, né, o W1, W2, o WN, ele tem o que a gente chama de W0, que ele aplica, né, no caso, o bias, né, nesse caso aqui, nesse somatório que ele vai fazer. Então, ele junta, faz a entrada, e o meu aprendizado, nesse caso, geralmente, às vezes, eu posso reverter apenas para esse bias aqui. Então, ele aplica a entrada, os pesos de cada entrada, aplica o que a gente chama de bias, né, em si, e aplica as funções, né, de saída, que são limiar e o threshold em si, para eu ter as minhas saídas do meu neurônio, que geralmente eles atribuem um valor de y, que é o nome de uma variável que a gente fala em si. Então, ele faz todos esses cálculos e me atribui um valor de saída. O neurônio, ele tem esse conjunto de várias sinapses, né, ou elos, né, de ligações, né. Percebam que eu sempre tenho um sinal de entrada, né, aqui. Eu tenho esse sinal de entrada aqui, geralmente XJ, né, e para cada entrada ele vai ter conectada um peso, né, que ele vai fazer, no caso, nada mais é que a correlação do J com K em si, né, que até cada peso ele vai ter uma entrada. Eu tenho um somador, né, em si, lá, aquela parte do somador que vai somar todas as entradas das sinapses, e eu tenho a função de ativação para falar qual que vai ser a minha saída da minha rede. Então, funcionaria mais ou menos dessa forma, tá? Eu tenho cada entrada da minha rede, ele faz o somatório, né, do peso, a entrada, né, e o peso respectivo da minha rede, né, ele faz um somatório, e com isso eu tenho o K, que é a saída respectiva daquele peso. Depois que eu faço a saída de cada um daqueles pesos sinápticos do neurônio K, ele vai aplicar, no caso, a função, né, threshold, para fazer a saída da minha rede, que seria mais ou menos isso. Y geralmente é o valor que a gente dá ao nome da nossa função, né, de saída, o valor daquele neurônio que a gente está calculando. Percebam que eu tenho a minha saída, e o que ele faz? Ele soma, né, do neurônio, nesse caso aqui a gente está falando de um neurônio só. Esse cara aqui é a função de ativação, então ele faz a função de ativação, né, no caso ele pega o valor do resultado daquele neurônio parcial, né, que saiu do peso, né, dele em si, de todas as somas, e multiplica pelo bias, aquele carinha que está lá, principalmente para medir o aprendizado da tua rede. Então aqui você tem a função de ativação aplicada com a somatória, né, e com o bias daquela rede, eu tenho a minha saída da minha rede neural.
Gente, são características que vocês vão encontrar bastante em quase todas as redes neurais, tá? É muito parecido, muito próximo disso. O parâmetro da minha rede, ela envolve o taxa de aprendizado, né, principalmente para tentar corrigir o erro. Então, o aprendizado nada mais é que, vocês vão notar que ele verifica se ele está errando muito ou acertando. Existem até algumas regras que a gente utiliza para trabalhar esse conceito de erro, tá? Para fazer cálculo de erro, tá? Não é uma coisa também muito simples, existem vários tipos de cálculos que a gente utiliza para calcular esse erro em si. Conceito da inércia, quer dizer, quanto ela está aprendendo, né? Então, a gente tem que ter esses parâmetros de se ela está aprendendo, ainda continua aprendendo, eu posso continuar. Então, o conceito de inércia é se ela, de repente, parar de aprender, né, em si. E o conceito de época, que vocês também já viram em algoritmos genéticos, mas aqui também é a quantidade de vezes que eu vou treinar, né? Então, cada vez que eu tento treinar aquela rede, ele vai contar ali uma época de aprendizado em si, tá? Então, uma característica em si da rede neural. Aí, da mesma forma que eu ativo ou não o neurônio, né? Então, ele está inativo, né? Ou ele está ativo. Então, é como se, em sinal, né, de ativação do neurônio, é como se ele tivesse para ele ser ativado em si, né? Ele geralmente acende, né? Então, aqui seria, por exemplo, na posição 0, e aqui ele é ativo na posição 1, quer dizer que aquele neurônio está ativo, né? O nível de entrada, né, em si, a gente tem o que a gente chama de limiar, né, que aí você fala onde você considera o sinal ativado ou não ativado. Então, você tem o que a gente chama de função limiar, né, isso, que é aplicado geralmente no neurônio de saída. Aqui nós temos o conceito, né, de neurônio usando, né, a função lógica e usando a função lógica ou, né. Então, aqui você vê o e o ou, tá, das duas funções, que nada mais é que fazer o cálculo, gente, de uma maneira simples, né, nesse caso aqui, ele multiplicou, né, fez a multiplicação, né, desses, de quem que vai ser o somatório dos três, né, x vezes mais um x, y vezes mais um y, 1 vezes menos 2, né? Então, ele vai fazer, no caso, o somatório, né? Esse aqui, ele faz o somatório, e faz a função, no caso final, a função e desse cara, né? Desse valor em si. Aqui o somatório também, né? Ele fez a multiplicação da função, né? Em si, e resultou, né? Nesse cara aqui, x mais y menos 1. Então, ele faz essa característica dessa função em si, em funcionamento, principalmente, para eu poder verificar os valores. Como que ficaria, né, a função nesse cálculo aqui, né? Então, ele vai pegar o valor, né? Nesse caso aqui, para o E lógico, aí ele pegou aqui, se x vale 1 e y vale 1, então ele pegou aqui x mais y menos 2, que, na verdade, né, se é o E, então é x e y, então essa aqui é a minha função lá, que eu vou utilizar. Se x, né, nesse caso aqui, vale 1, e y vale 1, então mais 1 menos 2. Qual que é o valor nesse caso? 0. Então, se ele falou, né, nesse caso aqui, ele fez a função, então ele vai ativar aquele cara, então ele vai para 1. Nesse caso aqui, se vocês substituírem, né, 1 mais 0 menos 2, ele vai dar, no caso, menos 1. Então, ele dá o valor negativo. Então, todos os valores, percebam que se vocês forem substituindo 0 mais 1 menos 2, vai dar também menos 1. E assim por diante, todo mundo que der valor negativo, o que ele vai aplicar? Ele aplica aquela função, se for, no caso, maior ou igual a 0, né, se a minha saída, né, for maior ou igual a 0, o valor da minha saída é 1.
Se não, né, se ela for menor que zero, ela vai ser, no caso, menos 1 ou zero também, tá? Então, percebam que aqui, ó, o valor calculado foi tudo menor. Então, o que que ele aplicou? A saída do menos 1. Tá? Então, esse valor aqui que ele calcula, ele só serve para falar assim, eu ativo ou não o meu neurônio, aquele meu neurônio. Então, ele classifica, né, essas entradas, fazendo nada mais que a porta E, que vocês conhecem também, né, e vocês sabem fazer, aplicar ela de alguma forma, né, então ele calcula o modelo, né, do neurônio de McLeod-Pitts para o E lógico, tá? Então, ele faz a ativação, né, no caso aqui seria, que a gente, 1, 0, 0, né, da nossa tabelinha, mas a forma de colocar, então, a minha função threshold que ele aplica é, se eu achar um número maior ou igual a 0, ele vai colocar 1, se ele for menor ou igual a 0, ele coloca menos 1 e 0, tá? Então, ele tem essas características, né, que a gente trabalha, né, e de certa forma, a gente está mostrando para o neurônio uma forma de aprendizado. Toda vez que a gente fala desse conceito de rede neural, eu gosto sempre de mostrar nesse modelo simples do McLeod-Pitts, porque vocês veem que um neurônio em si trabalhando. Claro que se vocês juntarem mais neurônio, você tem uma complexidade muito maior, mas nada que é, gente, matemática pura, aplicando funções de saída ali, tá? Lembra muito os modelos que vocês têm, por exemplo, quando vocês calculam, né, a porta E, né, a porta O, lógica, lá na parte de eletrônica, tá? Então, é bem interessante esse conceito e vocês vão visualizar bastante em funcionamento, né, esse